Boa tarde, parente. Boa tarde, parente. Primeiramente, né, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo nesse momento. Hoje vamos tratar, né, do assunto que é sobre nossos conhecimentos tradicionais nesse tempo de pandemia. E aí convidamos o parente João Vitor Pancararu, né, do sertão de Pernambuco. Aí, para começar, você poderia se apresentar? Sim, certeza. Eu sou João Vitor Pancararu, sou daqui do sertão de Pernambuco, moro na divisa com Bahia e Alagoas. Eu faço parte da Comissão de Juventude Indígena de Pernambuco, é a COGIP, é a rede de articulação da juventude aqui de Pernambuco, do estado de Pernambuco. Eu faço trabalho também de colaboração com a Rejuinte, que é a rede de juventude indígena do Brasil. Eu faço também um projeto com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, o escritório regional da OMS aqui nas Américas, e estudo farmácia na Universidade Federal de Sergipe. É, o... Ótimo. Você está me ouvindo bem? Tá, né? Tô ouvindo bem. Né? Daí, para dar continuidade, né, a nossos assuntos, nossas vivências, né, eu queria que você falasse um pouco dos conhecimentos tradicionais do seu povo aí, da sua aldeia, para a galera ouvir. Uhum. Aqui no meu povo, Pancararu, a gente tem uma espiritualidade muito ligada à natureza. A gente tem a força encantada como a nossa religião principal, que não tem um nome, não é uma religião espírita ou uma religião com um nome assim fixo. A gente se orienta pelo que a força encantada nos diz, e ela se manifesta diversas formas da natureza. Um sinal do céu pode significar alguma coisa, a forma como as estrelas se posicionam, a forma como os ventos estão se direcionando, a posição do arco-íris. Né? Então, cada manifestação da natureza tem um significado para nós Pancararu. Os elementos que a gente usa como os elementos que nos ligam a essa força encantada é nosso campeô, que é o cachimbo, o maracá, que é um instrumento muito utilizado pelos povos também e que a gente utiliza nos nossos ritos, né, nas nossas tradições, nos nossos momentos culturais, que é o que faz essa conexão com a força encantada e são eles que nos orientam. A gente tem a personificação física da força encantada, que é o praiá, é o encantado, que é aquele ser, é um ser sublime de luz, que é quem nos passa orientação nas diversos momentos que a gente tem precisado, seja de angústia, seja de alegria, seja de proteção. Então, a nossa espiritualidade é baseada mais nisso, como também no uso de ervas medicinais, no uso de plantas medicinais, que eu acho que isso é uma característica em comum com os diversos povos indígenas, tanto do Brasil como afora. É o uso de ervas medicinais, o uso de chás, de banhos, de rezas, de orações, que eu acho que tudo isso constitui um sistema terapêutico próprio dos povos indígenas, como se cada um desses fosse uma etapa e cada um desses fosse específico para cada pessoa. Não existe uma forma de tratamento padrão para cada pessoa. Às vezes uma dor de cabeça para um indígena é causada por uma coisa que para outro é causada por outra coisa. E aí a forma de tratamento não é o mesmo. Pode ser que a dor de cabeça daquela pessoa seja uma dor de cabeça física mesmo, e de outra pessoa seja de cunho espiritual. E aí é nisso que se diferencia a forma de tratamento. O chá, o tipo de erva, como que vai ser colhido. E esses conhecimentos tradicionais foram os conhecimentos que nos formaram e que nos legitimam como povos indígenas, bem como diz o artigo 231 da Constituição Federal, que são reconhecidos aos indígenas a sua organização social, as suas crenças, os seus ritos, os seus costumes, as suas tradições,
Então, nós estamos fazendo uso disso, da herança que nos foi deixada, da ancestralidade que nos foi repassada, como forma de resistência também e de perpetuação do que somos. É verdade, né? Cada processo, né, que a gente passa aí vem muito dos nossos ancestrais, antepassados aí que se faz presente hoje, né, na nossa espiritualidade. E ambas as aldeias, várias culturas também têm alguns meios, né? Somos diferentes, né? E aí em Pancararu, vocês encontram muitas plantas medicinais na sua aldeia? Ervas, raízes? Encontra, aqui a gente tem bastante coisa. Todo terreiro tem alguma planta medicinal, assim, ao redor de casa, no quintal, sempre tem alguma planta medicinal. Toda planta que tem aqui tem uma finalidade terapêutica. A pinheira, por exemplo, é utilizada em casos de gripe. Aqui é muito utilizada a pinheira, tanto para fins também comerciais, pelo fruto que ela fornece, e aí já gera uma economia dentro do próprio povo. Manjericão, alfavaca, mangueira, todas essas plantas que todas as casas têm, é, tem esse valor terapêutico que os nossos mais velhos nos ensinam e a gente vai perpetuando também. É até uma forma que nós jovens temos que nos ater para que a gente não perda essa característica muito forte da gente. E com o uso exacerbado de medicamentos, né, a medicina ocidental ela tem adentrado muito fortemente nos povos e muitas vezes os sistemas de saúde, o sistema de saúde ocidental, acadêmico, não vê isso com a sensibilidade que tem que ser vista. E aí acaba desencorajando os próprios indígenas a fazerem uso do seu próprio sistema tradicional de terapia. É verdade. E sabemos, né, que muitas das plantas medicinais que encontramos nas nossas aldeias são para fins para ter mais imunidade, para gripes, né, dores também no corpo. Mas é claro que não é porque ela é natural, temos que saber usar, né? Não podemos usar em excesso, né? Aí, porque às vezes as pessoas estão ouvindo a gente que acha, então vou pegar essa planta, essa e essa, e vou tomar muito, mas não. Tem todo o preparo, o cuidado, né? Também a dosagem certa, né? Isso. E aí foi um desses motivos que me levou a cursar farmácia. Eu tentei por muito tempo medicina e aí, depois de um momento, eu fui refletir o que era que eu queria para mim. E aí foi quando eu entrei é, nesse conflito, pensando no pós-graduação, como é que seria o meu retorno para a minha comunidade. E aí eu comecei a pensar que a farmácia poderia me possibilitar isso, porque eu teria o conhecimento acadêmico e teria o conhecimento tradicional, pelo que os meus mais velhos me ensinam, meus tios, meus avós me ensinam, para justamente dar essa orientação, né, da forma como utilizar. Por exemplo, se a gente pegar uma folha e vai fazer um chá, coloca essa folha para ferver, acaba degradando os metabólitos secundários que tem naquela folha. Quando na verdade o processo é esquentar a água, colocar a folha e deixar descansar, abafado. E ali a gente consegue tanto garantir a função terapêutica, como também a medicina tradicional, o conhecimento tradicional. E aí, dessa forma, foi que eu comecei a ver que o conhecimento acadêmico pode contribuir também com o conhecimento tradicional. A gente não deslegitima um em detrimento ao outro. Né, a gente juntar, né, os saberes tradicionais com o ocidental e trazer e levar para nossa própria comunidade, né, para os nossos próprios parentes, né, esse conhecimento que a gente aprende fora no mundo acadêmico, né. Isso mesmo. É dessa forma mesmo. E aí, muitas coisas que eu via na universidade, eu conversava com meus avós, com os meus tios, e aí eles confirmavam também, por exemplo, a hora de colher uma planta. A gente não pode colher uma planta, por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde, porque é a hora que o sol está batendo mais forte
e as características terapêuticas daquela planta, elas não estão tão manifestadas naquele momento. É a hora que a planta para de filtrar o xilema e o floema, falando cientificamente, e aí ela não fica tão rica como ela sendo colhida de manhã, logo cedo, para fazer esse preparo. Então, são conhecimentos que, que são acadêmicos, mas que também são tradicionais. E aí, se a gente faz uma linha temporal do uso de medicamentos, a gente consegue perceber facilmente que se originou disso, justamente de um conhecimento tradicional adquirido pelos povos indígenas. Muitas vezes era pelo meio de observação de como os animais faziam uso daquelas plantas, de que a gente vê muitas vezes os animais comendo planta quando eles estão com dor de barriga, e aí a gente já começa a imaginar que aquela planta também serve para dor de barriga. Então, são esses métodos que a gente consegue observar que fundamentam o que é o conhecimento tradicional. Sim, e igual você falou aí, né, ressaltando cada etnia indígena, gente, aqui para ressaltar, tem um tempo certo de colher também. Na dele, ele falou que não pode no sol de meio-dia. Realmente, aqui também não pode, porque o sol é muito quente e faria mal. E aqui também a gente vai muito, na minha aldeia tupiniquim aqui, a gente vai muito pela lua também, pelas fases da lua, né? Que tem a lua nova, o tempo certo de colher, a lua cheia, não pode, e tem esse processo todo, né, aqui da gente. Exatamente, é dessa forma. E eu acho tão interessante porque todos os povos têm essas características, né? E eu acho que isso que deixa mais variado ainda o que nós somos. A gente não é uma identidade única, nós somos várias identidades que formam nós, povos indígenas do Brasil. Sim, aí tem algumas perguntas aqui que as pessoas mandaram, né? Aí eu queria que você respondesse, claro, se você se sentir à vontade, né? Que é bem assim, dentro da aldeia, as pessoas valorizam mais a medicina indígena ou a que vem de fora? Então, recentemente eu fiz um trabalho sobre que era o conhecimento tradicional versus o conhecimento ocidental, que seria uma análise de como os profissionais de saúde têm lidado com os conhecimentos tradicionais dos povos. E aí seria uma avaliação de como é que tem sido a adesão também da própria população com relação a isso. E eu notei que tem situações que a população tem utilizado mais de medicamentos, né, industrializados, da indústria farmacêutica, do que as próprias plantas medicinais ou do conhecimento tradicional mesmo, né? Por exemplo, uma dor de cabeça, as pessoas preferem logo tomar um comprimido do que fazer um chá, do que fazer um banho para si, do que fazer algum hábito que melhore aquilo. Aqui a gente tem um canto, um tuante que a gente chama, que é assim, todo caboclo tem ciência. E é nisso que a gente se vale. Né? Todo caboclo tem ciência. A gente prepara as nossas misturas, as nossas ervas, com uma forma de cuidado. E isso tem que ser ensinado para as nossas crianças, para que a gente não sofra uma perda dessa identidade forte. Nós, os povos indígenas do Nordeste, já sofremos muito com isso. Foi a perda, alguns povos, a perda da sua língua nativa. Por exemplo, o meu povo mesmo foi um processo histórico de colonização muito dolorido, porque a gente foi forçado a aprender a falar a língua portuguesa, mas a gente tem que lutar para que hoje a gente dominando os nossos conhecimentos tradicionais, o que nós somos, as nossas tradições, os nossos ritos, que a gente possa passar também para as nossas crianças e que elas sejam uma forma de passar também para as próximas gerações que forem vir. Verdade, né? Fomos obrigados a falar a língua portuguesa, né? E deixar a nossa materna de lado, né? E esse processo é realmente muito doloroso até hoje, né? Às vezes a sociedade é muito terrível com a gente, né? Assim, com os povos indígenas, e fala, por que vocês não falam na língua? E sabendo que os ancestrais deles mesmos foram culpados, né? Por parte Sim, pois é. do problema.
Tem mais perguntas? Sim. E você acha que catalogando, publicando esses conhecimentos tradicionais, você acha que é um modo de preservação Com da... certeza, com certeza. Eu participei de um trabalho, aqui está ventando bastante. Participei de um trabalho que foi o PNGAT, que é o Plano Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, que é promovido pela FUNAI. E a gente fez esse catálogo de plantas, das plantas que existiam nos territórios, nas aldeias, as plantas que tinham mais, plantas, árvores, cascas, como também dos animais. Eu acho muito importante esse material porque serve de bibliografia para o próprio povo. É, às vezes nossos territórios são tão grandes que não tem como a gente conhecer tão afinco o que é que tem em todas as aldeias. E aí essa forma de catálogo é uma forma de ter como base esse material, até para que a gente saiba também aonde tem para a gente poder usar. Para que não se pense, nossa, eu não estou mais usando porque não existe mais. Não, mas existe. Existe em tal localidade. E isso é o direito ao acesso que os povos têm sobre seus territórios. É verdade, eu também acho, na minha opinião, eu acho isso muito importante, né? O Supiniquim mesmo aqui já tem um catálogo divulgado aqui para a região de produção. Opa, travou Tá um me pouquinho escutando? aqui. Eu que travei ou foi você? Eu acho que foi o meu aqui. Tá me ouvindo bem? Tá, né? Tô, agora eu tô, mas deu uma travadinha. Né? E sabemos, né, que nesse tempo de pandemia, muitos povos indígenas estão usando, né, as plantas medicinais como fins curativos ou mesmo para amenizar, né, essas inflamações, essa falta de ar, ansiedade, né, também que esse isolamento social está causando. Aí, pô, cara, como que está sendo? Você sabe, poderia falar um pouco? Eu não cortou um pouquinho o começo da pergunta. Repete para mim, por favor. Sim, que aqui, na verdade, muitos povos indígenas estão usando, né, plantas medicinais como fins curativos e até mesmo para amenizar dores, inflamações, ansiedade por conta do isolamento social Uhum. devido à pandemia, né? Aí eu queria saber de você, se aí em Pancararu você sabe se tem algum parente aí usando algumas dessas plantas, é, essas coisas. Tem também, tem sim. Aqui, quando começou a pandemia, todos os rituais foram suspensos, né? Então, a gente ficou impossibilitado de realizar os rituais. Como nós, os Pancararu e os outros povos também, são povos que trabalham muito a coletividade, né? Os espaços sociais dividem muito isso, o compartilhamento na hora de dançar um toré, de pegar na mão, de dividir o maracá, compartilhar o cachimbo, o campeô. Então, a primeiro momento foi bem complicado isso, porque estavam suspensos os rituais, a gente tinha que preservar pela nossa vida. Mas aí, ao decorrer disso, né, os próprios parentes foram fazendo a sua ciência e fazendo uso de plantas para que aliviassem os sintomas de ansiedade, por exemplo, os sintomas de depressão, por exemplo, o que o isolamento social causa também à saúde mental dos povos indígenas. E aí as orações foram mais intensificadas, as orações em casa, chás foram utilizados com maior frequência também, né? Cada um da forma que pode e da forma que detém esse conhecimento. Algumas pessoas, por exemplo, têm mais acesso, né, mas não quer dizer que essas pessoas sejam maiores. É que cada um tem uma forma de conhecer a, a ciência do seu povo e fazer uso dela. Por exemplo, aqui na minha casa, a gente costuma tomar muito água com babosa e limão, porque a gente acredita que essa água com babosa e limão revigora nossas energias, mantém a gente bem, né? E assim tem sido em outras famílias também, outras casas e outras aldeias. Cada um tem se cuidado da forma que pode. É verdade.
pega até errado, né? Às vezes a gente falar assim diretamente do nosso povo, né? Porque enfrentamos momentos, cada problema é diferente, né, um do outro. É, verdade. Mas é isso. Aí as horas também não esperam, né, gente? Aí eu queria que, por favor, né, na verdade, que você deixasse algumas considerações sobre o seu povo, para caso essa live chegue a quem, os não indígenas, né, que não se preocupam com os povos, né, escutem e reflitam, né, e tomem conhecimento que somos vidas, não números, né? É, eu vou eu quem quiser meu trabalho, que eu vi aqui que alguém perguntou, entre em contato comigo que eu envio. Manda um e-mail lá, a gente troca e-mails e eu envio também. Mas, enfim, falando um pouco sobre meu povo, a gente, a luta dos povos indígenas é a luta pelo território, porque o território não é somente um pedaço de terra, não é somente o chão, a areia. O território é muito mais além do que isso. É o território espiritual, é o território cultural, o território tradicional. É o que a gente vive, o que a gente tira sustento dele também. O território para os povos indígenas é uma extensão do ser espiritual, né? É aqui que a gente nasce, é aqui que a gente repousa, é aqui que a gente é plantado, e por isso que os territórios devem ser preservados. A gente nasce na luta, a gente nasce lutando pela preservação dos nossos territórios, pela preservação dos nossos espaços sagrados, das nossas fontes, né, dos nossos terreiros, dos nossos curumins, dos nossos mais velhos, porque todos nós somos extensão do território. Né? Todos nós reproduzimos o que nós somos, a identidade dos nossos povos indígenas, e por isso a gente deve ser preservado. A gente luta diariamente, todos os dias, pela segurança, pela garantia dos nossos direitos, para que nos escutem, o governo, as outras pessoas nos escutem e entendam que a luta dos povos indígenas é uma luta que é de todo mundo. A gente tem lutado para garantir as nossas terras, a nossa natureza, que gera oxigênio para todo mundo. Então, não é uma visão única nossa, não é a luta pelo nosso próprio umbigo, é a luta da existência de todos nós. Os territórios indígenas são responsáveis pela conservação de diversas áreas de proteção, por exemplo. E se não existe essas terras demarcadas, não tem como a gente fazer a preservação. A gente lida diariamente com garimpeiros, com grileiros, com madeireiros, com invasores, poceiros, cada um dentro da sua região, por exemplo, mas são os desafios que são nos impostos. E a gente tem lidado com isso diariamente. Então, a gente luta para que a nossa voz seja escutada, seja respeitada também e que nós sejamos ouvidos. Né? Que a gente não fale somente da boca para fora, mas que a gente seja escutado também e respeitado. Porque hoje somos nós que estamos aqui, mas a gente luta para os que vão vir depois da gente, para os que vão vir depois desses que estão depois. Né? A gente vai passar, mas o nosso território fica. Então a gente também tem essa responsabilidade, esse compromisso para garantir por aqueles que ainda vão vir e que talvez não nos conheçam. Então, agradeço a você, Quinho, pelo convite. Foi muito importante para mim, significativo. Né? E obrigado por todo mundo que está acompanhando. É uma luta muito emocionante, uma luta muito forte, mas quando a gente encontra parentes como você, Quinho, parceiros e amigos como os que estão comentando, a luta se torna mais gratificante ainda, porque a nossa luta não é uma luta por reconhecimento nosso, a gente não luta para engrandecer o nosso nome, a gente luta para engrandecer o nome dos nossos povos, das nossas etnias e pela nossa causa, né, que é uma causa única. Então, muito obrigado a todo mundo que pôde acompanhar. É, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pelo direct. Eu vou estar lá respondendo também. Muito obrigado, João, pelas suas palavras, né? Que as pessoas se conscientizem, né? Disso, tudo que os povos indígenas estão passando, né? Nesse momento tão delicado que estamos, né? Obrigado a você por ter aceitado
convite, né? Foi, aceitou de bom grado. E Com não pensou duas certeza. vezes, né? E é isso, os povos segurar a mão do outro, mesmo que virtualmente, né? E lutar pelos nossos direitos, pelo reconhecimento dos nossos povos, né? Que estão aí, nossos ancestrais, que muitos morreram, né? E deixaram um pouco desse conhecimento para a gente, né? As gerações, né? E é isso. Só um ressalvo aqui, gente. Eu vou deixar depois o Instagram do João, aqui no meu Instagram. Aí as dúvidas que vocês tiverem com ele, vocês mandem. E avisar também que a próxima live acontecerá na página do Daramindira, né? Que é onde a gente vai estar Vamos seguir lá, hein? promovendo outras lives. Eu vou deixar também salva lá. Você vai salvar a live de hoje também? Boa. Aham. Pronto. Tá, então é isso, viu, João? Muito obrigado mesmo. Fique bem. Muito bom papo. Aprendi muitas coisas também com você, viu? Pode ter certeza. E as pessoas também que estão nos assistindo. Muito obrigado, viu? Que bom. Cuidem-se todos também, gente. Tá bom. Tchau, João. Tchau, tchau.